O PL homologou a chapa do presidente Jair Bolsonaro com seu vice Walter Braga Neto à presidência da República às eleições deste ano. E com exclusividade para o Diário do Poder, uma entrevista, eu recebo aqui hoje o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, essa expectativa em relação a essa nova chapa com o Braga Neto. O foco será dessa campanha jovens, as mulheres? O que você espera? Olha, o foco continua sendo todos os brasileiros, né? O governo Bolsonaro ele costuma fazer políticas de nível nacional e, ao contrário do que a esquerda faz, a gente não seleciona, não separa as pessoas por sexo, orientação sexual, cor ou qualquer tipo de aspecto desses, né? Então, por exemplo, quando a gente chega nesse momento e diz que o governo Bolsonaro acumula uma redução de 34% no número de homicídios, pode ter certeza que são menos gays, menos héteros, menos brancos, menos negros, todo tipo de pessoa que está realmente se beneficiando dessa política. Eleitoralmente falando, algumas pessoas, William, vêm nesse sentido. Tem que focar aqui, tem que focar assim, assado. Eu acredito que o presidente ele vai continuar percorrendo o país inteiro e, mais uma vez, eu acho que cabe a todos nós, não só ao presidente, levarmos adiante o que tem sido feito no governo Bolsonaro, porque muitas das vezes isso não tem eco dentro da grande imprensa, né? É por isso que eu costumo até dizer, pode colocar aí o microfone da Globo que dá milhões de audiência de pessoas, eu prefiro muito mais falar com mídias menores, mas que pelo menos vai deixar eu falar. Então assim, além da redução de homicídios, a questão de você acabar com a indústria da seca, isso daí já é mais do que centenária. As obras que o Tarcísio fez rasgando o país inteiro, né? As estradas, as retomadas das estradas, a retomada do modal ferroviário que foi largado há décadas, o aumento do comércio internacional, a volta, a redução do desemprego. O desemprego agora está na casa de um dígito. Desde 2015, sempre esteve acima de 10%. A primeira vez que está abaixo de 10% é agora. E tem Banco Central Independente, nova lei do gás, marco do saneamento, enfim, são muitas pautas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, que é um país que tem no seu DNA a liberdade. Esse país aqui entra em guerra para manter a liberdade. E liberdade em todos os sentidos. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade principalmente na economia, o direito de propriedade. Como é que o senhor vê hoje isso no Brasil? O Brasil respeita as liberdades individuais? Hoje em dia a gente está vendo um momento muito sensível, né? Muito por conta da atuação da Suprema Corte, ou melhor, de alguns dos ministros da Suprema Corte, né? Então, por exemplo, ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral ele cortou a monetização de 8 youtubers de direita. Isso nunca tinha acontecido na história e aconteceu em ano não eleitoral, que foi 2021, né? A outra questão, liberdade de expressão. Pela primeira vez a gente viu um Supremo Tribunal Federal prendendo um deputado federal igual a mim por falar. Uma pessoa que fez um vídeo, falou palavras ali ruins, com certeza. Eu não gostaria de ser o destinatário daquelas ofensas. Mas quando alguém no Brasil é ofendido, entra na justiça, pede uma indenização, né, crime contra a honra. Não prende. Porque hoje em dia a gente às vezes até vê, a pessoa é presa, Santa Catarina teve isso recentemente, com um fuzil AR-15 e é solta no dia seguinte. Então assim, para explicar isso para a população é muito difícil e o Brasil está entrando no momento em que essas pautas de liberdade estão cada vez mais notórias. Eu não posso deixar de perguntar, eu sou um jornalista, sobre a liberdade de imprensa. E quando se fala em liberdade de imprensa, entende-se ouvir pelo menos os dois lados da notícia. Isso é feito. Olha, se tem um candidato à presidência da República que está prometendo regulamentar a mídia, né? Eu acho engraçado isso porque, por exemplo, a partir do momento em que você regulamenta ou que você bota alguém para controlar, já acabou, já não tem mais liberdade. Como assim, Eduardo? Vai entrar uma pessoa justa? Não. Imagina um conservador, um jornalista conservador para ser o ministro que vai fazer essa regulamentação ou vai dar ideia desse projeto de lei. A esquerda não vai gostar. Claro. Então o que a gente tem que fazer? Tem que dar máxima liberdade e permitir que a pessoa, o leitor, né, o telespectador, decida em quem ele vai confiar, quem ele vai dar crédito. Porque uma imprensa sem crédito está fadada à falência. Você vê a Rede Globo ela está perdendo os seus grandes medalhões, refazendo contratos. Por quê? Porque ninguém mais está consumindo aquilo dali. O presidente Bolsonaro tem dado tratamento isonômico para todas as imprensas. Se tivesse privilegiando alguma, certamente já teriam entrado na justiça. Mas a realidade da Rede Globo é essa, né? Ela está perdendo a credibilidade e indo à falência. Não é novidade para ninguém, deputado, essa questão que no Brasil, isso é histórico, que é a questão do aparelhamento do Estado, né? E muitas vezes, aparelhamento, quando a gente pensa em aparelhamento, a gente pensa em aquele funcionalismo público pesado, difícil até de cumprir a folha de pagamento por parte dos governos.
Mas o seu pai, certa vez, disse uma coisa que me deixou assim, um pouco pensativo. Ele falou que o funcionalismo, que o aparelhamento do Brasil não é só de pessoas, é do legislativo. Uhum. O senhor acha que isso acontece no Brasil? O legislativo impede, às vezes, o executivo de agir? Sim, né? O nosso sistema ele funciona... Desculpa, a legislação brasileira. Eu ia entrar no legislativo, por exemplo, pelo senador DPVAT, que vocês devem conhecer, em que tudo que ocorre, que é aprovado no Congresso, que ele não gosta, ele recorre ao STF. E muitas das vezes ele tem sucesso. Então hoje existe um desequilíbrio nessa harmonia entre os poderes. O nosso sistema não foi feito para isso, para judicializar, ter esse ativismo judicial tão permanente. Então o ativismo judicial é um problema. E como diria Rui Barbosa, né, senador, político brasileiro, a pior das ditaduras é a do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. E é justamente o que a gente está sofrendo agora. O ativismo judicial, essa mentalidade progressista, socialista, que quer empurrar a goela abaixo, um modelo de sociedade que eles entendem perfeito. E que modelo é esse? É o modelo onde, por exemplo, o bandido é uma vítima da sociedade. Daí você começa a ver os jornais, né? Os militantes dentro dos jornais, que não falam mais a palavra criminoso ou bandido, eles falam suspeito. Então, esse jogo de palavras, esse ativismo judicial, ele vai acabando invertendo os valores a dar, inclusive, margem para ideias como, por exemplo, a ideologia de gênero. Quem fale contra a ideologia de gênero é homofóbico. Essa pessoa pode ser processada e condenada na justiça. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. A esquerda ela fez um trabalho de décadas na área cultural, finalizando. Nós, generalizando, né, dormimos durante 30 anos e estamos acordando agora, com uma estrutura totalmente aparelhada, onde existem jornalistas militantes, juízes militantes, que estão se lixando para a lei. O Brasil hoje tem uma eleição bastante curiosa esse ano, que é, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, que sai às ruas, né, que participa de motociata, tem coragem de sair às ruas e conversar com a população. Do outro lado, nós temos um ex-presidiário que foi condenado pela justiça, mas ao mesmo tempo foi anulada a sua condenação por uma questão jurídica que o americano não consegue entender. Como é que pode isso? Não, nem o brasileiro consegue entender também. Mas mesmo assim, esse ex-presidente, ele está liderando as pesquisas. Como é que você explica isso? Bem, as pesquisas no Brasil, elas basicamente são instrumentos de manipulação, né? Tem a delação do Palocci falando que foi pago cerca aí de quase 3 milhões de dólares ao Instituto Vox Populi, que até então era um dos mais famosos do Brasil, para que fizessem pesquisas a favor do PT. Eu recentemente desmascarei um outro instituto chamado Quest, em que eles fazem pesquisas em áreas onde o presidente Bolsonaro... eles não fazem pesquisas nas cidades bolsonaristas, como, por exemplo, Imperatriz, no Maranhão, que é a segunda maior cidade do Maranhão. Eles não foram lá numa pesquisa que fizeram, e vão em cidades menores, onde o PT ganhou em 2018. E também tem, né, uma matéria do Yahoo falando que na eleição, por exemplo, de 2014, o Datafolha, que é talvez o mais famoso dos institutos, desses aí que dá o Lula como primeiro lugar, errando em mais de 60% das suas previsões para os cargos do poder executivo. Então os institutos não têm crédito nenhum. Agora, o nosso receio é o quê? É que o instituto tente justificar a fraude amanhã na eleição, né? Para quando vir uma fraude na eleição, falar, olha, não tem fraude não, porque os institutos de pesquisa estão falando que realmente o Lula teria ganho. O seu diagnóstico é correto, Vivian. Mas você tem uma suspeição de que possa haver fraudes por conta da urna eletrônica? Eu tenho essa suspeição porque a todo momento em que você trabalhava pela transparência nas eleições, né, o Tribunal Superior Eleitoral trabalhava fortemente contrário. Inclusive, indo dentro do Congresso Nacional para brecar o chamado voto impresso auditável, que só não foi aprovado porque o presidente do TSE da época, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi no Congresso, falou com 11 presidentes de partido e os fez mudar de ideia. Eu pergunto o que foi conversado? Eu só relembro o seguinte, o STF é quem julga nós, deputados federais e senadores, tá? Olha, vamos lá. Só para a gente encerrar, que eu sei que seu compromisso aqui é bem... você está com uma agenda bem cheia aqui nos Estados Unidos. Só falar, esses mesmos que soltaram Lula são os que vão contar os votos na eleição. O TSE, isso é importante deixar claro. É o ministro do Supremo que ocupa temporariamente a presidência no TSE. Deputado, obrigado. Eu que agradeço. Conversa aqui. E aí, estão confiantes esse ano? Eu estou confiante. Se não tiver fraude, eu acredito até que vai dar Bolsonaro no primeiro turno. Não é que nessas cidades ele está fazendo motociatas e manifestações. Onde ele chega, em Uberlândia, em Fortaleza,
em qualquer cidade, basicamente, principalmente aquelas de Campina Grande, interiores, é sempre a maior manifestação política da história daquela cidade. E a Rede Globo pode até não noticiar, né? Assim como não está noticiando a delação do Palocci, que envolve Lula e o PCC e envolve Lula ao assassinato do prefeito de Celso Daniel. Mas nós, que somos robôs do Bolsonaro, enquanto ainda tivermos internet, a gente vai estar fazendo certo e levando a verdade para as pessoas. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço, Ivan. Obrigado.